Muito boa tarde, amigas, amigos. Oração Ação. Que momento interessante do nosso Oração Ação tem sido o livro O Consolador. Suas 411 perguntas que estamos infelizmente terminando, ou felizmente, porque isso quer dizer que persistimos na boa jornada, nos trouxeram muitas luzes em múltiplos aspectos do conhecimento humano no campo da ciência, no campo da filosofia e agora terminando no campo da religião também. Estamos enfrentando as mais importantes questões no terreno da mediunidade, nesse finalzinho do livro. Hoje vamos para a questão 405. Das 411, estamos na pergunta 405. E aqui nos é trazida uma questão que, mesmo sem ser formulada, está na prática de toda pessoa interessada no campo espiritual. Há pessoas viciadas em oráculo, que não sai de suas casas sem consultar a astrologia, por exemplo, sem ler o I Ching, sem consultar as runas, o tarô. São muitas as formas de oráculo, e tem pessoas que oraculizam, digamos assim, todas as coisas da vida, vendo maus presságios, vendo indicações, vendo sorte ou azar em praticamente qualquer coisa da vida. Se aconteceu isso é porque é aquilo, se aconteceu aquilo é porque é aquilo outro. Numa visão das sincronicidades que realmente acontecem na vida, nada é por acaso, tudo está conectado com tudo, mas vendo de uma maneira automatista, superficial. Por exemplo, a questão dos sonhos. Muita gente reduz o sonho à aposta no jogo do bicho. Faz interpretações rasas, superficiais do mecanismo do sonho, que é rico por excelência, porque boa parte dele se explica pela manifestação do inconsciente, território riquíssimo da mente humana, e que absolutamente não pode ser reduzido a códigos e símbolos precariamente interpretados. Sincronicidade é muito mais do que isso. Vale a pena uma pesquisa, a palavra é específica, vem do conjunto de visão de mundo, conjunto teórico de Carl Gustav Jung, e que ajuda-nos de uma maneira menos imediatista, muito mais profunda, a entender os códigos, os símbolos, os arquétipos que estão por trás de praticamente todas as imagens, todas as palavras, todas as situações, comportam diferentes leituras. E quando ficamos na leitura superficial, obviamente, só podemos tirar lições superficiais também. Muito bem, aqui estamos nesse aprofundamento, nessas buscas. E a reflexão de hoje pergunta a respeito dessa consulta constante, superficial, imediatista da realidade espiritual, pretendendo tirar dos oráculos, das mensagens espirituais, soluções imediatistas para todas as dificuldades da vida. Vejamos a pergunta. A questão é 405 e a pergunta está formulada assim: pode
o espiritista admitir que as pessoas, que o estudante espiritual se valha da mediunidade para a solução de todas as dificuldades da vida. Seria a mediunidade um novo oráculo, uma nova astrologia, um novo I Ching? Deve a pessoa, o estudante espiritual, estabelecer uma relação de consulta constante para todas as dificuldades da vida, com relação ao seu guia espiritual, o seu médium, a sua casa espírita, ou de umbanda, ou qualquer outro lugar que ofereça orientação mediúnica? Será que é bom isso? Vejamos a resposta de Emmanuel. O médium não deve ser sobrecarregado com exigências de seus companheiros relativamente às dificuldades da sorte. A resposta então é clara. Não devemos sobrecarregar os médiums relativamente às dificuldades da vida, às dificuldades da sorte. É justo que seus irmãos se socorram das suas faculdades, em circunstâncias excepcionais da existência, como nos casos de enfermidade e outros que se lhe assemelhem. Todos nós, sem exceção, temos um orientador, um embaixador de Deus nas nossas vidas. Todos nós temos espíritos afins que cumpriram funções importantíssimas em outras existências e que tudo fariam para bem nos orientar se nós tivéssemos ouvidos de ouvir, olhos de ver, como alertou o profeta e repetiu Jesus. Então não é por falta de orientação que nós passamos por dificuldades na vida. Não nos falta orientação. Nos falta acolher essas orientações e seguir essas orientações. Durante o sono, por exemplo, os nossos amigos espirituais, nosso espírito orientador, nosso anjo de guarda, sempre que necessário, nos busca nos atingir, nos aconselhar, nos prevenir, nos fortalecer, nos elucidar, nos encorajar, como qualquer pessoa faz frente àqueles que ela ama. Nós nunca, ninguém, jamais está sozinho. Se sentimos solidão, e a maioria da humanidade se supõe sozinho, se sente sozinho, é pela distância estabelecido pelo seu fechamento mental, energético e espiritual. Portanto, olha que conclusão fácil. Todo aquele que se sentir fragilizado, que se sentir sozinho, deve trabalhar em si os mecanismos de boa sintonia. Quais são eles? A oração? Apenas a oração labial é um mecanismo de ressintonização suficiente? Não. Se a oração formulada, se a oração decorada, não importa se decorada, se ela tocar, se ela mobilizar nosso coração, nossas melhores energias, se ela melhorar a nossa sintonia, maravilha. Se essa melhora da sintonia se der mais facilmente, mais eficazmente, com uma arte,
Quem canta seus males espanta, maravilha. Ouvir boas músicas, ver artes plásticas bonitas, vídeos inspiradores de crianças com animais, eu adoro. Não há nenhum problema. A oração deve ser vista de uma maneira muito mais ampla. Contato com a natureza, arte de boa qualidade, oração, meditação, bons amigos, prática do bem. A prática do bem é uma excelente oração. Tenha, minha amiga, meu amigo, um arsenal de melhorias do seu padrão vibracional. Porque é através dessa melhoria que você vai ter olhos de ver, ouvidos de ouvir o universo. Que a começar por Deus, passando por Jesus e seus amigos, seus orientadores, e sintetizada toda essa ajuda no nosso anjo de guarda. O alto nos quer bem. O alto precisa apenas de um movimento nosso, como buscai o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e obtereis. Precisamos apenas desse movimento de abrir a janela para o sol entrar, para as cores chegarem, para as plantas se vitalizarem. Então, diz na resposta Emmanuel que o médium não deve ser sobrecarregado com exigências de seus companheiros relativamente às dificuldades da sorte. Diz também que é justo que cada um dos irmãos se socorram das suas faculdades em circunstâncias excepcionais da existência, como nos casos de enfermidade e outros que se lhe assemelhem. Mas alerta, todavia, cercar um médium de solicitações de toda natureza é desvirtuar a tarefa de um amigo, eliminando as suas possibilidades mais preciosas e, além do mais, não se deverá repetir no espiritismo sincero a atitude mental dos católicos romanos, que se abandonam junto à imagem de um santo, fazendo orações pela quantidade, passando as bolinhas do terço, rezando pela quantidade, dezenas de Pai Nosso, dezenas de Ave Maria, esquecendo todos os valores do esforço próprio, fazendo promessas, acendendo velas da sua altura. Termina Emmanuel dizendo assim: os núcleos espíritas precisam considerar que em seus trabalhos há quem os acompanhe do plano superior e que receberão sempre o concurso espiritual de seus irmãos libertos da carne. Em outras palavras, o que nós falávamos antes: ninguém está sozinho. Ninguém está desassistido, desgraçado, sem as graças divinas, por falta de luz, por falta de boa vontade, por falta de ajuda espiritual. Se estamos sozinhos, se estamos solitários, o problema é da nossa má sintonia, da nossa má vibração. E quem, por excelência, pode melhorar a nossa sintonia e a nossa vibração, senão nós mesmos? Quem será mais lúcido do que aquele que tem no seu celular, na sua carteira, à sua disposição, orações, imagens, sugestões que elevem a sua sintonia? Não há maior lucidez que essa. Porque esse é
é a chave que abre as nossas vidas para toda ajuda espiritual. Termina então Emmanuel dizendo: os núcleos espiritistas precisam considerar que em seus trabalhos há sempre quem acompanhe do plano espiritual superior e que receberão sempre o concurso espiritual de seus irmãos libertos da carne, dependendo da satisfação desse ou daquele problema particular, dos méritos de cada um. Proceder em contrário é eliminar o aparelho mediúnico, fornecendo doloroso testemunho de incompreensão. Vejam, meus amigos, como é importante esse entendimento do papel do alto frente a nós. A nossa atitude, de nós que exigimos mais dos santos, dos anjos de guarda, dos espíritos orientadores, é semelhante à criança que, diante de uma lição escolar, querendo correr para o seu jogo, para o seu esporte, para o seu videogame, para o seu celular, pede à mãe, o pai, ao avô, à tia, que lhe responda as questões, as lições de casa. E quando esse adulto se propõe a estimulá-lo, a encorajá-lo, a buscar nos seus livros, nos seus cadernos, nas suas anotações, a solução, sem lhe dar a resposta, sem lhe dar a solução para os seus problemas, essa criança imatura se rebela, briga. É certo que a criança só pode ser criança, mas e a criança voluntária? Que cultiva mesmo uma atitude infantil perante os problemas da vida. Que dizer sobre essa criança? Que dizer sobre nós perante os problemas da vida? Busquemos nossos auxílios espirituais. Não importa se você chamar de santo, anjo da guarda, espírito familiar, sorte. Peça sim. Busque a melhor sintonia para receber a ajuda. Mas sempre com a certeza de que ninguém dá cola na escola de Deus. Ninguém vai trazer a solução pronta para a sua vida. Mas sim, o fundamental encorajamento, as fundamentais sugestões, a lucidez para melhor enfrentar as situações, o que já será fantástico. Aprenda a ter à sua disposição o tempo todo mecanismos de melhoria da sintonia, porque eles são realmente preciosos, porque a sintonia é realmente uma chave que nos fará acessar o profundo e onipresente bem que a nossa superficialidade, que o nosso imediatismo, que o nosso orgulho, a nossa prepotência afasta de nós mesmos. Estamos cercados de bem, estamos cercados de encorajamento, de força, de orientação. Se nos sentimos sós, falamos mais uma vez, é única e exclusivamente em razão da nossa má sintonia. Essa é a má notícia, mas a excelente notícia
é que a sua sintonia, a minha sintonia, a sintonia de qualquer ser humano está exclusivamente a cargo dele mesmo. Deus espera o seu movimento para ele agir. Jesus, quando curava, falava: a tua fé te salvou. E como citamos antes, em inúmeras ocasiões, coloca sempre o nosso movimento como chave para o desenvolvimento de inúmeras forças em seu favor. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, ajuda-te e o céu te ajudará, busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Sempre e por toda parte, cabe sempre a nós o movimento de boa sintonia, de abertura de coração, que nos dá olhos de ver, ouvidos de ouvir, coragem de enfrentar, lucidez de entender e de solucionar as situações. Você pode, minha amiga, meu amigo, não duvide da sua capacidade, não duvide de Deus que o cerca de bem a todo momento. Busque, realmente busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Paz e bem, graças a Deus, um prazer estarmos juntos. Até a próxima.